Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Piscioli, consultor aqui na RBX Soft, e no nosso webinar de hoje a gente vai falar sobre NAS e atributos, parâmetros avançados, né? A gente já fez um webinar sobre NAS, lá no provisionamento, mas aqui eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto, falar sobre os parâmetros, né, e os atributos que tem essa comunicação com o NAS, né, que é o que você vai entregar para o seu cliente. Tem uma variação de equipamento para equipamento, mas eu vou mostrar para vocês como que funcionaria isso em tese. Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela. Show. Então, estou aqui no RBX, né? Vocês estão vendo já minha tela. Primeiro eu vou mostrar lá, né, o NAS, então redes NAS cadastro. Digamos que você já cadastrou o seu NAS, certo? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Então, a gente tem aqui um NAS cadastrado. Um ponto importante, tá? Você sabe que o RBX está se comunicando com o seu NAS quando a linha está preta dessa forma. Se ela estiver vermelha, significa que o seu NAS não está se comunicando. Ele pode ser que ele não se comunique por ping, né? Pode ser que ele não se comunique por causa da comunidade SNMP, pode ser que ele não se comunique por causa do SSH ou Telnet que você inseriu aqui. Então, você precisa considerar esses três pontos, né? Se está pingando, se a comunidade funciona, se o SSH e o Telnet está ok. Se não estiver pingando, provavelmente, né, alguma regra de infra ou de firewall que está impedindo isso. Mas digamos que eu coloquei aqui e já ficou preto certinho, né, não ficou vermelho, então a gente já sabe que o RBX está se comunicando com esse equipamento. Show. Especificamente sobre os parâmetros avançados, tá? Os retornos, o foco desse webinar é isso, a gente vai cadastrar aqui em retorno pós-autenticação, nessa abinha aqui, certo? Dentro desta aba, a gente precisa definir o que é que o RBX vai entregar como atributo para este controlador pós-autenticação, ou seja, o cliente vai autenticar, mas o que o RBX tem que mandar para ele, né, pós-autenticação. Vamos lá. Isso precisa ser feito aqui, e da mesma forma que é feito aqui, eu preciso fazer lá na tela de parâmetros avançados. Beleza? Então, por exemplo, a gente precisa selecionar a porta, né? Se tiver várias portas cadastradas, se for o tipo POM, mas também sempre vai ter opção todas, então, por padrão, a gente pode usar todas. Serviço é um campo descritivo, a gente não precisa estar preenchendo, mas você pode incluir, né? Entrega de banda, limitação de banda, entrega de IP, só para você saber certinho. E aqui a gente vai ter os atributos, tá? Eu não vou comentar sobre todos eles, mas, por exemplo, a gente precisa incluir um frame de IP address para poder mandar um IP pela RBX. A gente precisa enviar, se tratando de Huawei, né? Que esse aqui é Huawei, vai aparecer os atributos Huawei, mas a gente precisa enviar um profile name ou um input average rate, né? O profile seria um esquema e o input ou output seria outra forma de trabalhar, tá? O input e o output são dois atributos. Esses dois atributos, como que eles vão funcionar? Você vai entregar um valor variável, ou seja, um valor que tiver lá no plano. Eu vou comentar disso melhor quando a gente chegar na tela de parâmetros avançados. E o profile name, a gente cria um profile igual banda 100 megas. Eu crio isso lá no meu controlador e aí o RBX, e aí eu crio isso no RBX. Aí quando o meu cliente autenticar aqui, pós-autenticação, vai ser enviado pela RBX em forma de atributo o banda 100 megas, né? O seu controlador vai identificar esse atributo, vai ler ele, vai jogar esse cliente para aquela regra daquele profile que você criou. Então, a gente tem essas duas formas de trabalhar. A gente pode trabalhar de forma dinâmica, né? Ou de forma estática. Beleza. Então, primeiro de tudo, a gente precisa colocar todos os atributos que eu vou estar utilizando aqui no retorno pós-autenticação do cadastro de NAS. Show? Legal. Feito isso, eu preciso cadastrar os atributos dos planos, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma base que está mais limpa. Legal, estou aqui na base aqui. Essa base está mais
menos informação. A gente tem duas formas de cadastrar o atributo no plano. A gente pode vir aqui em empresa, clientes, planos, parâmetros avançados, né? Aqui seria um geral, né? A gente consegue englobar qualquer plano. E também a gente consegue fazer direto no plano, né? Então, vamos pegar lá planos cadastro, né? Se eu editar algum plano aqui, eu vou ter, né, aqui no cantinho aqui, contratos avançados. Aqui em contratos avançados, se vocês repararem, é a mesma informação que tem, né? Modelos de contrato avançado e avançado exceções. É a mesma tela que tem lá nos parâmetros avançados, porém, é apenas para este plano em específico, tá? Então, eu acho mais simples a gente fazer lá em parâmetros avançados. É a mesma tela, tá, pessoal? Modelo de contratos, avançado e avançado de exceções. Vocês vão ver aqui. Modelos de contratos, avançados e exceções, né? Aqui em contratos, a gente inclui um modelo de contrato, né? Isso aqui é para assinatura de um contrato, um modelo que você vai mandar para o aceite, ou que você vai enviar via integração ClickSign, por exemplo, mas não é o tema desse webinar. Aqui em avançado, sim, é onde você vai incluir aquele atributo. Por padrão, o RBX já traz um atributo, né, do microtik. Então, a gente já tem esse atributo aqui, ele é um grande exemplo para a gente estar trabalhando em cima. Esse atributo, ele está setado para quê? Todos os planos, ou seja, qualquer plano pode receber esse atributo. Como que eu sei que o plano está recebendo esse atributo? Ah, Pedro, você está me dizendo, então, que eu vou mandar para todos os meus planos esse atributo? Não. Só vai receber esse atributo se lá no NAS, lá naquele retorno pós-autenticação, tiver esse atributo. Se você tem 10 NAS, mas apenas um é microtik, só o microtik que você cadastrou na RBX e colocou que o retorno vai ser o microtik rate limit, vai receber os atributos, esse atributo em específico. Seus outros 9 controladores vão receber outros atributos, então não vai ser mandado tudo para todo mundo. Essa parte aqui é especificamente do plano, tá? O filtro de quem vai receber o quê é justamente aqui, ó, no retorno de pós-autenticação. Então, por isso que a gente primeiro cadastra aqui e depois cadastra lá no parâmetro avançado, nessa tela aqui. Beleza? Então, a gente tem exceção, mas vamos ver um pouquinho nessa tela, né? Aqui no MikroTik Rate Limit, a gente tem isso aqui. O que que essas palavras mágicas fazem, né? Você vai ver aqui, são duas palavras mágicas, Velo Up e Velo Down, né? A realidade é pipe, velo, underline, up, pipe, né? E tem o pipe, velo, underline, dn, pipe. Lembrando que é maiúsculo as palavras também, tá? Tem que ser exatamente dessa forma. O que que essas palavras mágicas fazem, Pedro? Vocês perguntam. Bom, essas palavras, elas vão pegar duas informações, download e upload. Da onde que elas vão pegar essa informação? Lá do plano. Então, se eu for lá em cadastro de plano, a gente tem um campinho, né, que é normalmente utilizado para relatório da Anatel, que é esse campo aqui, ó, banda normal, download e upload. É desses dois campos que aquela palavra mágica lá do atributo pega. Então, se você tem isso configurado no seu RBX, não trabalha com profile estático e quer um profile dinâmico, né, que pegue de acordo com o plano que você está incluindo no seu cliente, você precisa informar esses campos aqui e aí entregar essa palavra mágica lá para o seu equipamento. Vamos voltar lá em parâmetros avançados. Então, clientes, planos, parâmetros avançados. Show, avançado. Aqui é um primeiro exemplo. Mas a gente também poderia ter, né? Por exemplo, todos, vamos procurar o MikroTik. Vamos pegar um address list mesmo e vamos colocar banda sem BPS. Beleza. Aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando que, né, aqui é no caso todos, mas vamos colocar que é só para o plano 1, um estático, né? Então, um estático para o plano 1, ele vai mandar um outro atributo. Ele vai mandar o atributo address list, né? E aí o seu controlador vai ler esse atributo, que no caso é esse valor aqui que eu incluí, né? Pode ser um valor alfanumérico. Então, vai ler esse valor e vai identificar, opa, esse atributo e esse valor quer dizer que eu tenho que entregar isso e isso de banda para o meu cliente, né, para o meu autenticado. Lembrando que, né, isso não é automático, você precisa configurar, né, o seu técnico, dos seus controladores,
Seu especialista, ele precisa fazer essa configuração, tanto no Huawei, quanto no FiberHome, quanto no MikroTik, independente do controlador. Senão vem padrão de fábrica, tá, pessoal? Então, vocês precisam estar definindo essas configurações. Seja ela por estática, né? Eu usar address list, por exemplo, por profile, ou seja ela dinâmica. Então, seu controlador tem que estar apto para receber esses atributos. Não adianta eu fazer aqui no RBX e não fazer lá no controlador. Não vai funcionar. Tem que fazer nos dois lados, né? No RBX e no controlador. Vamos pegar alguns outros exemplos, tá? Mais um pontinho importante, a gente tem um hint de ajuda aqui, e esse hint, ele fala justamente dessas palavras mágicas, né? Então, se eu ler aqui, ó, para configuração do campo valor, podem ser utilizadas as palavras mágicas value up para upload, value down para download, que serão substituídas pelos valores configurados no cadastro de plano, ou nas configurações de redução de banda do cobrador virtual. Esse ou, tá? Ele vai entrar lá nas exceções. Já a gente vai falar isso e somente você vai usar esse ou se você hoje limita a banda do seu cliente. Tá? Se você não limita a banda, indiferente essa informação, mas se você limita a banda, esse é um ponto importante para a gente ver também. Então, vamos seguir, eu vou continuar aqui dando mais uns exemplos. Vamos pegar aqui o exemplo todos, né? Digamos que eu tenho um Huawei. Então, vamos pegar aqui. A gente vai pôr o Huawei Input Average Rate, né? Vai ser, por exemplo, um upload. Eu não tenho certeza se o input é upload, se o output é download, mas Huawei Output Average Rate. E a gente vai ter um download. Beleza. Então, show. Essas duas regras aqui, pessoal, deixa eu só... Então, vamos lá. Essas duas regras aqui, que eu acabei de fazer, tá? Só para frisar aqui, então, essa regra aqui e essa regra aqui, né? Elas são especificamente para o Huawei, eu preciso ter cadastrado isso lá no meu retorno pós-autenticação no meu NAS Huawei, legal? O que elas vão fazer? Essa aqui é uma configuração dinâmica, tá? Então, cada plano vai ter lá a sua banda, né? A sua banda configurada, show, e sempre que um cliente autenticar, o RBX vai mandar esses dois atributos, né? Ou seja, para o atributo input average rate, ele vai mandar value up, que vai ser aquele valor, exatamente aquele valor que está incluído lá no cadastro de planos. E o output, mesma coisa, ele vai incluir o valor de download que está incluído lá no cadastro de plano, né? Pode ser que inverta as palavras mágicas, mas o funcionamento, ele é dessa forma, tá? Um ponto importante, eu já peguei casos que o controlador não aceitava kbytes, né? E lá no cadastro de plano, a gente coloca esse valor em kbytes. Então, o que é que a gente faz neste caso aqui, tá? Neste caso, a gente pode, por exemplo, colocar mais alguns zeros aqui no final, né? Se for bytes, né? Já vi um caso de um controlador que só aceitava byte, a gente incluiu mais 3 zeros no final, né? Para contar, né? Pegar a contagem em bytes, pegar aproximadamente aquela contagem em bytes. Mas normalmente, por padrão, né? No geral, eles aceitam sim, né? O kbyte. É bem uma exceção da regra, mas só comentando com vocês, né? Às vezes vocês colocam lá 100 mega para o cliente em kbyte, mas o cliente só recebe 10. Aí você vai descobrir é porque o seu controlador só lê byte. Então, aquele valor ele entende como byte e não como kbyte. Show? Um outro exemplo, deixa eu excluir esses aqui, é que a gente vai ter do Huawei também o Profile Name. Né? Então, a gente tem aqui o QoS Profile Name. Esse daqui seria para uma entrega estática.
Da mesma forma que eu mostrei lá do MikroTik, né? Aqui a gente pode colocar também, banda 200 mega, por exemplo, né? MBPS, show. MBS, coloquei só, mas beleza. Então, eu preciso configurar esse profile, né, lá no meu Huawei, e sempre que o meu cliente autenticar via RDX Huawei, né, via Radius, o Radius vai enviar esse atributo, depois de autenticar, para o seu controlador. Aí o seu controlador vai saber que aquele login necessita entrar naquele profile. E aí vai ter as configurações daquele profile, obviamente, que você já fez isso antes de autenticar, né? Ou durante a autenticação, mas isso tem que estar sido feito lá no Huawei. Isso não vem padrão, tá? Beleza. A mesma coisa funciona para os outros equipamentos, tá? A gente só precisa saber certinho qual que é o atributo que ele usa e se esse atributo existe aqui no RBX, tá? Se a gente está integrado com esse atributo. Mas, no geral, a gente tem essas duas formas, né? Ou vai ser estático, você vai criar um profile, um address, você vai criar um valor, quando receber esse valor, o seu controlador vai saber que é para entregar determinada banda, ou vai ser dinâmico, tá? Então, quando, mesma coisa, só que ele vai entregar dois valores, e esses valores, né, vai variar de acordo com o plano, o que está cadastrado lá no plano. O dinâmico, daí, precisa desta palavra mágica, e o estático, né, é você que define, você cria a sua nomenclatura, tanto lá no HAL e no controlador em geral, ou no RBX, tá? Lembrando que aqui é uma via de duas mãos, a gente precisa primeiro fazer no controlador e depois subir no RBX. Ou primeiro configurar o controlador para aceitar dinâmico e depois informar o RBX qual atributo que a gente vai enviar de forma dinâmica, né? E as palavrinhas mágicas. Legal? Então, no geral, aqui a parte dos parâmetros avançados para entrega de banda é essa. Agora, vamos falar sobre as exceções. Então, avançadas exceções, a gente vai ter alguns exemplos também aqui, tá? Vamos lá. MikroTik Address List bloqueados, né? Isso aqui também significa que lá no meu MikroTik eu tenho um address list chamado bloqueados que manda para um IP NAT sem conexão ao meu cliente, né? Quando ele recebe esse parâmetro. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um campo a mais, né? Que é o campo tipo. Vocês verem, a gente tem tipo bloqueio, aviso, redução de aviso, central de avisos, limitado, net horário, suspenso, cancelado, contratos em instalação. Nesse caso aqui, o que acontece? Cada tipo é como se fosse um gatilho do sistema, tá? Aqui, por exemplo, bloqueios, sempre que o meu cobrador virtual, tá? Isso fique frisado, então sempre que o meu cobrador virtual realizar um bloqueio de um cliente, o Radius da RBX vai mandar este atributo, logo após o bloqueio, com este valor, certo? E o seu, falando aqui sobre o MikroTik, né? Seu MikroTik recebe esse valor e ele vai fazer o que tiver configurado para fazer recebendo esse valor. Então, normalmente, né, é criado uma pool lá de NAT sem conexão. Né? Você joga um IP que não tem conexão para o seu cliente e ele fica bloqueado. Aqui é um exemplo, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar aqui, né, um profile, vou pegar um rate limit também. Vamos colocar mais um rate limit do MikroTik para todos também. Vou colocar aqui. Opa, mas é aqui, ó. Vou colocar um rate limit aqui do MikroTik. Vou colocar o valor, legal. Digamos que eu queira limitar a banda, mas eu limito a banda variada, né? Então, vai ter banda que vai ser limitada para 1 mega, vai ter banda que vai ser limitada para 500K, vai ser banda que vai ser limitada para 256K, e por aí vai, né? Você tem uma regra de limitação variada. A gente pode utilizar essas palavras mágicas aqui, né? Ela vai entrar nessa exceção aqui, né? Ou seja, na configuração de redução de banda do cobrador virtual, mas aí muita gente me pergunta, Pedro, então, se eu for lá nos planos, né? Se eu for lá nos planos, cadastro de planos, e lá na banda limitada pelo cobrador, se eu colocar aqui um valor, é aqui, né? De onde que ele vai pegar? Sim e não, tá? Primeiro,
né? A gente tem um hint aqui informando, ou seja, deixando esse campo zerado, o sistema vai utilizar as regras cadastradas no cobrador virtual para definir a velocidade limitada do plano. Então, você pode colocar aqui, mas por padrão a gente não tem costume de colocar, né? Digamos que eu não coloquei, você pode colocar de outra forma. Você pode colocar direto lá na regra do cobrador virtual. Então, estou aqui no cobrador virtual, por exemplo, se eu for limitar a banda, então digamos que eu vá limitar a banda aqui, sim, ele vai perguntar para mim, né? Tipo de limitação, se vai ser percentual ou valor. Eu vou colocar valor. E qual que vai ser esse valor? Vou colocar 256K. Então, aquela palavra mágica, se no outro campo lá tiver vazio, ela vai puxar daqui, tá? Se não tiver vazio, também você vai ter que preencher aqui de qualquer maneira, né? É automático, mas pode ter essa variação. Normalmente, né, a limitação de banda, ela é 256K. Então, a gente pode deixar aquele campo lá padrão como zero, né, default zero, e trabalhar aqui em cima desta regra. Beleza? Então, a gente tem esse exemplo aí dos parâmetros avançados. Vamos ver mais alguma coisinha. Também daria, tá? No caso daqui da redução de banda, limitação de banda, você poderia também criar um address list, né? Falando de MikroTik. Poderia também criar um address list com, sei lá, limitado. E aí, lá no seu MikroTik, né? Ele ia receber um valor limitado e ele ia saber que era para entregar somente 256K de banda. Um exemplo, né? Que é do exemplo estático, né? Não é um exemplo dinâmico. No caso de Huawei, que é o que eu mais pego normalmente, a gente vai ter aqui, a gente pode utilizar o input e o output, sem problema algum, só que a gente vai ter que criar duas regras, né? Uma input e uma output, da mesma forma que a gente fez aqui, né? Aqui no caso só ficou o profile, mas na mesma forma que eu fiz antes, né? Então, crio uma regra de input e uma regra de output, todas com o tipo redução de banda. Ou também eu posso estar setando um valor fixo, tá? Eu não preciso pegar o valor que tem lá no RBX, né? Ou que tem lá no cobrador, ou que tem lá no, no cadastro do plano. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo. Então, eu posso setar aqui direto 256. Então, assim que o meu cliente tiver a banda limitada, né, redução de banda, já vai ser enviado 256, então ele já vai ter 256 de banda. Também pode funcionar dessa maneira. A regra vai variar de como que você vai querer estar trabalhando. E também, ainda falando de Huawei, também dá para incluir um profile, tá? E você também, da mesma forma no MikroTik, pode criar lá um profile chamado limitado, e assim que o RBX enviar isso, né, o seu controlador vai ler o limitado e vai estipular para aquele cliente, né, para aquele login específico, a configuração que você fez, se vai limitar a banda em percentual, em valor, ou seja, o que você colocou lá no seu controlador. Um outro ponto importante, né, para a gente estar finalizando aqui, é o operador. Vocês vão ver que tem operador nos dois campos. Pedro, o que é operador? Bom, de acordo com a documentação que a gente teve para fazer aqui a integração, né, desses parâmetros de cada equipamento, existem esses operadores. Igual, mais igual, dois pontos igual. Isso aqui vai variar de equipamento para equipamento. Por padrão, MikroTik é igual, Huawei é igual também, mas pode ter uma variação de modelo para modelo, tá? Isso aí você precisa ver no seu equipamento, com o seu fornecedor do seu equipamento ou com o seu especialista dos seus controladores, qual que é o operador desses atributos, né? Se ele vai ser igual ou se ele vai ser... O mouse parou de funcionar. Aqui. Se ele vai ser igual, se ele vai ser mais igual, ou se ele vai ser dois pontos igual. A gente tem essas três opções. Normalmente é sempre igual, mas pode ser que seu modelo tenha essa diferença. Você está fazendo de tudo e não está dando certo. Muitas vezes, né? Se não estiver dando certo mesmo, e tiver tudo certinho, é o operador que vai estar causando, né? Pode ser dois pontos igual ou mais igual. Como eu já comentei, vai variar de equipamento para equipamento. Bom, basicamente é isso, né?
Já comentei lá no NAS, que a gente precisa estar cadastrando o que cada NAS vai receber, né, para não ter confusão aqui no parâmetro avançado. Show. Informei que aqui a gente tem duas formas de cadastrar isso, né? Tanto aqui nessa tela de parâmetros avançados, quanto na tela lá do cadastro de planos, só que o cadastro de planos é individual daquele plano, né? Então, aqui no cadastro de planos, contratos avançados é somente para esse plano, aqui avançado e exceções. E aqui nos parâmetros, eu consigo fazer, né, um para todos ou um somente. Consigo fazer um para todos ou um somente para um plano específico, né? Eu consigo estar trabalhando aqui, né, buscando um plano, por exemplo, ou deixando para todo mundo mesmo. Falamos sobre os dois tipos de entrega, que a gente tem a entrega estática, que a gente cria um profile, cria um address, né? Cria uma regra lá no nosso controlador, e o RBX manda o valor dessa regra, seja ela um número, seja ela um nome, seja ela alfanumérica. Falamos sobre a entrega dinâmica, né? Que vai pegar lá da informação do cadastro do plano, que a gente configurou, né? Lá a quantidade de banda que ele vai ter, download e upload, através dessas palavras mágicas. A gente vai ter essas duas palavrinhas mágicas. E também falamos sobre as exceções, né? Que no caso seria o bloqueio pelo cobrador virtual, a redução de banda pelo cobrador virtual, se você trabalhar também com net horário, se você também quiser incluir o suspenso cancelado, alguma regra em específica. E também tem contratos em instalação, né? Que é antes dele estar ativo de fato. Beleza? Bom, o nosso webinar de hoje foi isso. A gente vai estar abrindo aí para eventuais dúvidas. Bom, já que a gente não tem nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando o nosso webinar de hoje. Foi um prazer falar com todos vocês. Vamos estar subindo o vídeo no YouTube, como sempre, né? A gente tem o costume de subir todos os nossos webinars no nosso canal do YouTube. E até a próxima quinta.